Oi, gente, meu nome é Juliana e eu vou estar dando algumas aulinhas de pré-cálculo para ajudar vocês com cálculo 1, né? Que às vezes é uma matéria meio chatinha, mas assim, vai dar tudo certo. E esse projeto, ele é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais, da USP de Lorena. E nessa primeira aula, então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre polinômios e sobre função do segundo grau. Certo? Então, gente, a gente vai começar falando da definição de polinômios. Então, olha só, o próprio nome, ele já fala pra gente, porque polis são vários e os nomes é como se fossem os monômios, tá certo? Então, vão ser expressões que vão ser formadas pela adição desses monômios. E quem são os monômios? Os monômios vão ser sempre variáveis e constantes que estão se multiplicando, tá certo? As variáveis a gente pode representar, olha só, pelas letras, né? X, Y, A, e as constantes vão ser os números, por exemplo, -3, 4, essas coisas. Então, esses exemplos aqui são exemplos de alguns monômios. Por exemplo, o x quadrado, olha só, a constante que multiplica ele é 1, porque você tem 1 aqui. O -3 é como se fosse, tipo, -3x elevado a zero. Então, ele tem uma variável, na verdade. E aqui o 4, AC ao quadrado, B ao cubo, o A, o C, o B são variáveis, tá certo? Então, a forma geral dos polinômios é essa daqui, essa expressão. Esse A0, A1, A2, AN-1 é tudo constante, ou seja, é número, na verdade. E aqui você tem um x elevado a uma determinada potência, tá certo? Então, esse A0, A1, A2, etc., a gente chama de coeficiente, e cada termo aqui é um monômio, tá certo? Tanto é que a nossa definição de polinômio não era justamente ser a soma dos monômios. Então, aqui, ó, cada termo monômio e aqui a soma deles. Ah, e como que eu sei o grau, então, de um polinômio? Vamos pensar primeiro no grau de um monômio. Então, ó, aqui é um monômio, monômio, monômio. Então, para fazer o grau do monômio, a gente olha para as variáveis que você tem, nesse caso, x, y, e pega esses expoentes aqui e soma. Então, por exemplo, 6 mais 2. Então, aqui a gente tem um grau 8. 4 e 1. Então, aqui a gente tem um grau 5. Aqui, 1 e aqui 1. Então, grau 2. E aqui, 2x elevado a zero, né? Como se tivesse um x elevado a zero. Então, grau 0. Então, aí, beleza. Achei o grau de cada monômio. O que eu faço agora? Olha para o maior número. Aqui é 8, aqui é 5, aqui é 2, aqui é 0. Então, o maior número é esse 8 aqui. Então, isso daqui vai ser um polinômio de grau 8. Tá certo? Agora sim, a gente entra na função do segundo grau. Então, o que seria a função do segundo grau? Por que a gente chama de função do segundo grau? Porque, olha só, o maior expoente do x aqui é de grau 2, tá certo? Então, vai ser uma função de R para R, né, domínio contra domínio, que vai ser definida por isso daqui. Vai ser ax quadrado mais 2x mais c. Esse A, B e C pertencem aos reais, e o A é sempre diferente de zero. Porque você concorda comigo que se esse A for igual a zero, você não tem x quadrado. Então, você não tem uma função do segundo grau. Tá certo? Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, menos x quadrado, menos 2x mais 3. Então, vamos ver nele quem é o A, quem é o B e quem é o C. Olha só. Esse menos 1, que está acompanhando o x quadrado, é o A, tá certo? Nossa, ficou meio feio aqui, mas é o A. Esse menos 2 aqui é o B, e esse mais 3 aqui é o nosso C. Então, tá certo? Então, o A, ele é sempre aquele termo que acompanha o x quadrado. Não necessariamente ele vai ser sempre o primeiro termo da função do segundo grau, mas ele é sempre o termo que está junto com o x quadrado. O B junto com o x, a primeira potência, e o C sempre sozinho, tá certo? E aí vocês me perguntam, como que eu tenho, então, como que eu faço o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico dessa função, ele não é difícil, porque ele é sempre uma parábola. Bateu o olho, viu que a função é do segundo grau, então você sabe que o gráfico vai ter que ser uma parábola, tá certo? Bom, e para obter o gráfico, a gente precisa encontrar as raízes. O que são as raízes? A raiz
é o valor de x que eu coloco aqui na minha equação e que o resultado dá zero, tá certo? Então, pensando, tipo, num gráfico, olha só, a raiz é esse ponto aqui, tá vendo que eu tô colocando um valor de x e o meu y tá dando zero. Deixa eu voltar. Tá. E aí, pra gente achar as raízes, tem dois jeitos de fazer. O primeiro jeito é usando Bhaskara, né? Delta vai ser, então, b ao quadrado menos 4ac, e x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse BAC é esse BAC aqui, olha só, que a gente já tinha definido, tá certo? Vamos fazer um exemplo, então. Eu vou sair daqui, peraí. Então, lá vale 1. O B vale menos 3, é o termo que acompanha o x. E o C é o que está sozinho, vale menos 10. Agora, vamos achar, então, as raízes. Primeiro, vou começar achando o delta. Então, o delta é sempre igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, fica menos 3 ao quadrado. Peraí. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 10. Ficou meio feio, mas é isso. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 mais 10 vai ficar positivo, né? 4 vezes 10, 40. Então, isso aqui dá 49. E o x, então, a raiz, né, que é o x, vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O b vale menos 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, x fica sendo igual. Menos com menos, mais, então aqui fica mais 3, mais ou menos. Raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui fica... vou fazer um x1. Peraí. x1 que vai ser 3 mais 7 sobre 2. Então, fica 5. E um x2, que fica 3 menos 7 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 2, certo? Vai dar, então, menos 2. Pronto, achei as duas raízes. Então, a resposta é o 5, né? E o menos 2. Bom, e o outro jeito da gente achar as raízes é fazendo soma e produto. Então, olha só, aqui a gente tem a forma, né, normal da equação. O que eu preciso fazer para achar soma e produto? Eu preciso ter certeza que quem está multiplicando x ao quadrado é 1. Então, assim, qualquer número que você tiver aqui, olha só, passa dividindo. Então, passa dividindo dos dois lados, né? Como a gente está achando as raízes, o outro lado está igual a 0, então não faz diferença. E aí vai ficar 1 aqui, e aqui vai ficar b sobre a, e aqui c sobre a. E aí a gente sabe o seguinte, que as duas raízes somadas tem que ser menos b sobre a, ou seja, menos isso daqui. E as duas raízes multiplicadas tem que ser c sobre a. Agora vamos fazer um exemplo. O nosso exemplo é o seguinte, você tem x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Olha só, aqui, nesse exemplo, o coeficiente já é 1, então não preciso dividir nada, beleza? Aí, a soma das duas raízes, então, vai dar, troca o sinal, mais 5. O produto vai dar mais 6. Vou fazer essa flecha. Tá. Então, sempre que a gente tem uma equação assim, aqui é 5x. Aqui é menos, aqui é mais. Pagou. E aqui é igual. Sempre que a gente tem uma equação assim, olha só, e você vai achar as raízes, começa pelo produto.
porque fica mais fácil, você consegue filtrar melhor os números, né? Então, pensa assim, 6 e 1, por exemplo, 6 vezes 1 dá 6. Sei lá, menos 6 vezes menos 1 também dá 6. E o que mais? 2 vezes 3 também dá 6. E aí você vê qual desses números que somando dá 5. Ah, o 2 mais 3, né? 2 mais 3, 5. Então pronto, olha só. Você sabe que as suas raízes, as raízes são um x1 que vale 2 e um x2 que vale 3. E pronto. Agora, outra pergunta. Beleza, eu sei que é uma parábola, acabei de achar as raízes, e como que eu sei para onde essa parábola vai estar? Então, a gente sempre olha para o A, tá certo? E se o A for maior que zero, então a parábola tem uma concavidade voltada para cima. E se o A for menor que zero, ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. Desse jeito aqui, ó. A maior que zero, concavidade para cima. E se o A menor que zero, olha só, concavidade para baixo. A parábola, ela sempre vai interceptar o eixo y no ponto 0c. Por quê? Olha só, olha aqui para a equação. Se eu colocar um x igual a zero, esse termo some, e o seu f de x fica sendo igual a c. Então, sempre que x vale zero, y vale c. Por isso que sempre intercepta no ponto 0c. E a quantidade de raiz, então, vai depender sempre de delta. Se o seu delta for menor que zero, f não admite raízes reais. Por quê? Olha só, aqui na fórmula do Bhaskara. O seu delta, você vai tirar raiz. Então, se você tem raiz de um negócio negativo, não existe. Então, você automaticamente não tem raiz. Se você não tem raiz, o que isso quer dizer? Que a parábola não vai tocar o eixo x. Se o delta for igual a zero, f vai ter uma única raiz. De novo, olha na fórmula do Bhaskara, porque aqui você vai ter mais ou menos zero, somar ou diminuir zero não muda nada. Então, você vai ter um valor de x só, tá certo? Não vai ter o x1, x2. E aí, a parábola só vai tangenciar o eixo x, né? Você só vai tocar uma vez nele. E se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes distintas, e aí a parábola vai ficar interceptando o x em dois pontos. E para a gente achar o vértice? Então, o que é o vértice? O vértice é o valor mínimo ou o valor máximo da parábola. Então, aqui, olha só. Esse aqui é o vértice, esse aqui é o vértice. Vértice, 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 vértice. Tá certo? É sempre esse pontinho aqui. E aí, para a gente achar ele, tem duas fórmulas. Tem uma fórmula de x-vértice, que é essa daqui, e uma fórmula de y-vértice, que é essa daqui. Tá certo. Então, aqui, olha só para a gente lembrar, isso aqui tem... É uma tabelinha, né, que está resumindo tudo. Então, você tem a concavidade para cima, para baixo, o delta maior que zero, olha só, vai ter duas raízes aqui, igual a zero só tangencia, menor que zero nem corta, né, porque nem tem raiz. E aqui todo mundo está interceptando o eixo y, ó, no ponto 0c, todas as parábolas. Vou fazer um exemplos, então. O primeiro exemplo que a gente tem é esse daqui. Você tem f de x igual a x quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa que já dá para a gente ver aqui, olha só, o c vale menos 3. Então, a parábola vai interceptar o eixo y no ponto 0, menos 3. Tá certo? Vamos achar as raízes agora, então. Raízes. Vamos lá. Quem é o a? O a vale 1, né? O termo que acompanha o x quadrado. O b vale menos 2 e o c vale menos 3. Então, o seu delta vale b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, delta vai valer, então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, fica menos 2 mais... Desculpa, não é menos 2, né? Fica 4, porque tá ao quadrado. Fica 4 mais 12. 4 mais 12, 16. E aí, para a gente achar o x, então x é menos b, mais ou menos, raiz de delta,
dividido por 2A. Menos B fica menos 2, mais ou menos raiz de 16, porque o seu delta vale 16. Quanto que é a raiz de 16? 4. Dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 1. Então, isso aqui fica menos com menos, mais. Então, fica mais 2, mais ou menos 4 dividido por 2. Aí, aqui a gente vai ter um x1, que vai ser 2 mais 4 sobre 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E um x2, que vai ser 2 menos 4 dividido por 2. Então, fica menos 2 sobre 2, que fica menos 1. Certo? Outra coisa que já dá para a gente falar, só de olhar para essa equação, é que o A é maior que zero. Então, a concavidade é assim, ó, é para cima. E o vértice? Agora, vamos encontrar o vértice, então. X vértice vai ser como? Vai ser menos B dividido por 2A, então fica menos 2 dividido por 2 vezes 1, porque o seu A vale 1. Menos com menos, mais 2 dividido por 2 dá 1. E o seu y vértice vai ser menos delta dividido por 4A. Deixa eu só pegar o valor de delta. Acho que dá 16, né? Isso, 16. Então, fica menos 16 dividido por 4 vezes 1, dá menos 4. Então, pronto. Agora a gente tem tudo para montar esse gráfico. Vamos fazer ele, então. Vou fazer aqui. Meio torto, né? Mas tudo bem. Aqui é um x, aqui é um y. Então, o gráfico, ele tem duas raízes. Uma é no menos 1 e outra é no mais 3. Ele encosta no eixo y no ponto 0, menos 3. E a gente já viu que o A é maior que 0, então ele tem que ter esse formatozinho aqui. E o vértice dele, né, vai ser no ponto 1, menos 4. Tipo assim aqui. Então, essa parábola vai ficar assim, ó. Meio feio, né? Mas essa é a ideia. Esse aqui é o gráfico, então, do seu f de x. Vamos fazer outro exemplo agora. Se você tem que f de x é igual a menos x quadrado mais 2x menos 3. De novo, daqui, olha só, a gente tira que esse gráfico vai interceptar no eixo, o eixo y, né, no ponto 0, menos 3. O seu A vale quanto? Menos 1. Menos 1 menor que 0, então a concavidade dessa parábola é para baixo. O B vale mais 2 e o C vale menos 3. Vamos achar as raízes, então. Então, se eu pegar as raízes, eu tenho que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, vamos lá. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Então, isso aqui fica 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui dá menos 8. Olha só, como isso daqui é menor que zero, e a fórmula de Bhaskara faria o quê? Raiz de delta. Raiz de menos 8 não existe. Então, não tem raiz. Tá certo? Ou seja, a sua parábola, ela não encosta no eixo x. Vamos achar, então, o vértice. A gente tem x vértice e y vértice. X vértice é menos b sobre 2a, então fica... Quanto vale b? B vale 2, então fica menos 2
sobre 2 vezes A, que é menos 1. Menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. E o y vértice menos delta sobre 4A. O delta deu, então, menos 8. Então, fica menos 8 dividido por 4 vezes menos 1. Menos com menos, mais com menos, menos. 8 dividido por 4, 2. Então, o vértice é no ponto 1, menos 2. Vamos fazer esse gráfico, então. Você vai ter lá y, aqui o x. O vértice é no ponto menos 2. Desculpa. O menos 2 no y, né? E o mais 1 no x. Sei lá, vai dar um negócio tipo aqui. Ele encosta no menos 3, encosta no eixo y. E o a é menor que zero, ou seja, a parábola é assim. Então, essa parábola vai ficar assim, olha só. Como ela não tem raiz, observe que nenhum ponto dela está encostando no eixo x. E esse aqui fica sendo o gráfico, então, de f de x. O que eu ia falar dessa primeira aula era exatamente isso. Obrigado pela atenção. E eu peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like. Obrigada.